Oi, primeiro ano, tudo bem? Pessoal, trouxe o vídeo aqui para a gente fazer a nossa correção, que a nossa aula é 50 minutos, né? Então, quanto melhor tempo a gente tiver, melhor vai ser. Então, nós vamos fazer a correção da atividade de casa que eu passei para vocês, que tá lá no caderno de atividades, na página 5, né? A 5, a 6 e a 7. Vamos lá? Número 1. Leia o poema a seguir de Manuel de Barros e responda as questões de 1 a 5 a respeito do texto e das estruturas do gênero poético. Matéria de poesia. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente, uma árvore, serve para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma é que você não pode vender no mercado, como por exemplo o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia. Os loucos de água e estandarte servem demais. O traste é ótimo, o pobre diabo é colosso. Tudo que explique o alicate cremoso e o lodo das estrelas serve demais da conta. Pessoas desimportantes dão para a poesia. Qualquer pessoa escada, tudo que explica a lagartixa da esteira e a laminação de sabiás é muito importante para a poesia. O que é bom para o lixo é bom para a poesia. Forte, né? Letra A. Esse poema metalinguístico. O que é uma metalinguagem? Vocês já aprenderam isso em português, eu vou falar de novo para vocês. A metalinguagem é quando você usa uma palavra para explicar outra. Né? Aqui ele usa a palavra para explicar como que se produz a poesia, que também é em palavras. A metalinguagem, ela funciona como um dicionário, tá? Então ele diz, esse poema é metalinguístico. Para explicar esse conceito, basta perceber a constante repetição de um único verso no poema e sua relação com o que está sendo dito pelo eu lírico. Informe a seguir que verso é esse e explique o assunto de que trata o texto. Né? Esse a gente acabou, se você já acredito que vocês já responderam, a gente só vai fazer a correção. Né? Quando o verso que ele mais usa, ele diz assim, serve para a poesia. Né, explicar e que o assunto que trata o texto trata, na verdade, da construção poética. Né? Ele está mostrando para a gente tudo aquilo que serve para se fazer poesia, para se escrever poesia. Tá? Letra B. Para o eu lírico, o que serve para a poesia? Assinale V para as respostas verdadeiras e F para as falsas. Acontecimentos heróicos? Não. Coisas de pouco valor? Verdadeiro. Uma planta, figuras políticas importantes. Uma planta, verdadeiro. Figuras políticas importantes? Não, não é isso que ele fala. Sentimentos nobres? Também não é isso que ele fala. Tudo que for inútil, com certeza serve para fazer poesia. Histórias de uma nação? Não serve para poesia. Civilizações antigas e impérios não serve para a poesia. O que é renegado pela sociedade e toda sujeira descartável, ambas servem para a poesia. Gente, e pior que é dessas coisas tristes aí que se escreve poema mesmo. Letra C. Comente o título do poema tendo em vista o assunto tratado. O título do poema é Matéria de Poesia. Faz referência a quê? Matéria de poesia é o próprio material, né? O que é o conteúdo daquilo que a poesia ela é feita, aquilo que pode ser feito um poema, né? Portanto, ele enumera vários materiais aqui que pode se construir um poema. Informa as estruturas, né? Estrofe, verso, metrificação, rima, ritmo, utilizada nesse poema aí. Olha, então a gente tem 11 estrofes, né? A gente tem uma metrificação que ela não é padrão, né? Se você dividir ele em sílabas poéticas, você vai ver que ele não está na norma padrão, né? Cada verso ele tem a sua quantidade de sílabas métricas, né? As rimas também não foram muito usadas nele. Não tem, há um ritmo, né? Que todo poema ele tem que ter um ritmo mesmo. E na verdade é isso, né? A gente não tem muita
muita diferenciação assim, tem a rima. Não, o ritmo, todo poema tem que ter o ritmo, que é o balanço que ele tem. Né? Geralmente, quando há uma metrificação perfeita, geralmente são os sonetos, né, que aparecem aí. E ele não se trata de um soneto, né? Letra E. Manuel de Barros faz uso da figura de linguagem chamada anáfora, que é a repetição de uma palavra ou de frases ou versos, né? Vocês já aprenderam isso aí na figura de linguagem, né? Quando você repete uma palavra ou repete um verso, tá sempre repetindo, a gente vai ter uma figura de linguagem chamada anáfora, de modo parcial ou total dentro de um texto. Explique como esse recurso aparece, como ele é utilizado nesse poema. E, na verdade, a gente vai perceber que ele aparece quando ele diz assim, ó, serve para poesia, né? Mas também na repetição de alguns versos, né? Tudo que explica, ele usa, ele faz essas repetições ao longo do texto, né? Abaixo vem assim, leia a crônica a seguir de Carlos Drummond de Andrade e responda as questões 2, 3 e 4. Vocês já leram essa crônica, né? Eu tô crendo. Então, a gente vai ganhar tempo. Vamos direto para as questões. Número 2. No trecho, hoje, lê-se mais nos tecidos do que nos livros, o autor, ele quer dizer o quê? Letra A, B, C, D ou E? Se você colocou a letra D, você acertou a questão. Ele amplia o conceito de leitura. Número 3. Em calça literária, o verso citado de Vinícius de Moraes, mais que seja infinito enquanto dure, extraído do famoso soneto de fidelidade, expressa as ideias de temporalidade do amor, né, do tempo, e desejo de aproveitar a vida enquanto é possível. Essas ideias também se encontram em alguns dos versos de Marília de Dirceu. Né? Marília de Dirceu, ele foi escrito por Tomás Antônio Gonzaga, eles pertencem à literatura árcade, lá no arcadismo, né? Marília é a musa inspiradora de Tomás Antônio Gonzaga, né? E eles viveram uma história de amor e Tomás Antônio Gonzaga então escreve esses versos para ela. Só que a história de Tomás Antônio Gonzaga e Marília, uma hora eu vou parar e vou contar para vocês. O tirano amor risonho me aparece, me convida para que seu jugo aceite e quer que eu passe em deleite o resto da triste vida. O tempo não respeita a formosura e da pálida morte a mão tirana arrasa os edifícios dos Augustos e arrasa a vil choupana. Que belezas, Marília, floresceram, de que nem sequer temos a memória, só podem conservar um nome eterno, os versos ou a história. Enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos, um coração que frouxo agrada possa de seu bem difere, a si, Marília, a si próprio rouba e a si próprio fere. Né? Na verdade, ele está aqui chamando Marília para viver um tempo de amor, né? Viver uma história de amor, né? Porque ele sabe que o tempo vai passar rápido e os tiranos podem vir, né? E acabar, não dar oportunidade para eles viverem essa história de amor, né? Então, aqui vamos à questão. As duas ideias referidas ocorrem ao mesmo tempo em quais estrofes ou em qual estrofe? Na estrofe 5, se você marcou a letra C. Número 4. O significado do verso, o tempo não respeita a formosura, isso ele quer dizer o quê? Ele quer dizer aqui pra gente que o tempo, ele faz com que a pessoa envelheça, aquele que tinha uma beleza exuberante, você já vai olhá-lo com outros olhos, ou vai olhá-la com outros olhos, né? A formosura, ela vai passar com o passar do tempo, né? Então ele diz assim, o tempo não respeita a formosura, é mantido em qual estrutura? A, B, C, D ou E? Se você marcou a letra E, você está correto. O tempo desgasta a formosura. Não é revigora, não enfatiza, não cura, não enaltece, mas ele desgasta a formosura. Então, pessoal, essa é a nossa correção. Para casa vai ficar a página 8 e a página 10. Nós só vamos fazer essa correção quando nós retornarmos. Tá bom? Um beijo, até lá, crianças.